Olá, bom dia. Está no ar, acontece agora com as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. A vacina contra a Covid-19 produzida na Índia, a Covaxin, apresentou eficácia de 78%. A informação foi anunciada pela fabricante do medicamento. A empresa de biotecnologia indiana e o Conselho de Pesquisa Médica da Índia informaram que a Covaxin apresentou, além da eficácia geral de 78% nos casos sintomáticos leves e moderados, garantia de 100% em casos graves da Covid-19. A eficiência em pessoas assintomáticas foi de 70%. Esses dados sugerem redução na transmissão do vírus. O levantamento também apontou que a Covaxin funciona bem contra a maioria das variantes do SARS-CoV-2. Os dados fazem parte da segunda análise provisória de testes clínicos de fase 3. O primeiro estudo provisório foi feito em março deste ano e apresentou eficácia de 81%. Os resultados de segurança e eficácia da análise final devem ser anunciados em junho. Os pesquisadores observaram os efeitos da vacina 14 dias após a segunda dose em quase 26 mil participantes de 18 a 98 anos de idade. 10% dos voluntários tinham mais de 60 anos. O aumento de casos na Índia levou os pesquisadores a observar os impactos da vacina em um número maior de pacientes sintomáticos. No Brasil, a Covaxin ainda não conseguiu a certificação de boas práticas emitido pela Anvisa. Esse reconhecimento é um dos requisitos para o registro de uma vacina no país e já afeta o cronograma de doses previstas pelo Ministério da Saúde, que assinou um acordo para a compra de 20 milhões de doses do imunizante em fevereiro. E ainda falando de coronavírus, os níveis de uma proteína no sangue podem prever o risco de Covid-19 na forma mais grave. E a identificação precoce pode ajudar a definir qual paciente vai precisar de mais cuidados com a saúde. Um estudo mostra que indivíduos com altas taxas de SAA, proteína amoloide sérica A, nas primeiras horas da infecção, podem evoluir mal. A medição dos níveis dessa proteína, que exerce uma função importante na resposta inflamatória, pode servir como aliada na hora de identificar casos com potencial de agravamento. Um estudo publicado recentemente no Jornal Internacional de Doenças Infecciosas aponta que os níveis da proteína SAA, sintetizada no fígado, podem aumentar até 1000 vezes nas primeiras 48 horas de uma infecção. Com dados de 19 estudos prévios envolvendo mais de 5.600 pacientes com Covid-19, pesquisadores da Universidade de Sassari, na Itália, e da Universidade Flinders, na Austrália, constataram níveis elevados de SAA em pessoas que evoluíram para quadros graves. Já aqueles que permaneceram com formas leves da doença tinham quantitativos baixos da proteína no organismo. No momento em que falta leitos de UTI para pacientes, os pesquisadores afirmam que o uso de marcadores específicos para predizer a gravidade da doença facilitaria a identificação precoce de pacientes que necessitam de maiores cuidados de saúde. A coleta para análise dos níveis de SAA é feita por um simples exame de sangue. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. A quinta-feira amanheceu gelada, pelo menos aqui em São Paulo. E será que esse tempinho mais gelado continua? Vamos conferir agora como fica o tempo em todo o Brasil. Nesta quinta-feira, a tempestade subtropical Potira, que atua no oceano, deve enfraquecer e passar novamente à categoria depressão subtropical. Mas ainda assim, vai influenciar as condições do tempo na faixa leste do sul e do sudeste do Brasil. Por isso, nessas áreas, ainda tem variação de nuvens, períodos com chuva, rajadas de vento e o mar continua bastante agitado e com risco de ressaca nas praias entre o sul e o sudeste do Brasil. A previsão é de bastante nebulosidade ainda entre Florianópolis, o litoral do Paraná, toda a faixa leste de São Paulo, que inclui o litoral, a capital, os vales do Paraíba e Ribeira e também o Rio de Janeiro. Ainda chove em alguns momentos e as temperaturas continuam amenas. O Espírito Santo vai ter algumas pancadas de chuva também, porém não há expectativa para grandes volumes acumulados. Entre as regiões norte e nordeste, tempo bastante instável ainda, a circulação de ventos ainda vai favorecer a formação de nuvens carregadas, por isso alguns temporais ainda são previstos principalmente entre a Bahia, o Piauí e o Maranhão. O estado do Pará, a região de Belém e também o estado do Amapá também podem ter alguns temporais nesta quinta-feira.
Entre a região de João Pessoa, Recife e Maceió, chove em alguns momentos, mas é uma chuva mais rápida. O sol vai predominar. E na maior parte do centro-sul do Brasil, o ar mais seco predomina, por isso não chove em grande parte do interior da região sul, na capital Porto Alegre, interior de São Paulo, em todo o centro-sul de Minas, inclusive em Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, todo o estado de Mato Grosso do Sul e o sul de Mato Grosso. Essas áreas vão amanhecer com temperaturas baixas, a sensação é de frio em muitas localidades, com mínimas abaixo dos 15 graus, mas depois esquenta e faz calor à tarde. A mínima prevista é de apenas 13 graus em Curitiba, em Brasília 16 graus e 15 graus em São Paulo. Durante a tarde, a temperatura vai continuar baixa na capital paulista, com máxima de 22, em Florianópolis, máxima de 24 graus e, por outro lado, esquenta em Cuiabá, máxima de 36 graus nesta quinta-feira. Aqui em São Paulo é bom deixar o casaco separado. E olha, no destaque internacional, a Indonésia busca um submarino que desapareceu. Ele estava com 53 pessoas a bordo. O KRI Nangala 402 de construção alemã foi programado para fazer exercícios de torpedo quando pediu permissão para submergir e o contato com a embarcação foi perdido. Um helicóptero detectou um derramamento de óleo em águas onde o submarino estaria. A Marinha despachou vários navios de guerra ao longo da costa norte da ilha turística para tentar localizar a embarcação. A Força Armada enviou um sinal internacional de socorro que vários países responderam e estão prontos para ajudar, incluindo Singapura, Austrália e Índia. Acredita-se que a embarcação possa estar a cerca de 700 metros de profundidade. O submarino de 1.300 toneladas foi construído em 1978, de acordo com um site do governo. E eu encerro essa edição com uma novidade que vem lá da Espanha. Os cães estão sendo treinados para identificar o vírus da Covid-19 entre várias pessoas. Vamos ver? Com seus olfatos apurados, Diamond e Sophie detectam em poucos segundos, entre várias amostras, qual pertence a uma pessoa com Covid-19. Embora os humanos não possam sentir o cheiro característico da doença, esses animais podem, e a Covid-19 não é prejudicial para eles. El tema de los perros trabajan en 3 parámetros, que es la autonomía, la motivación y la concentración. O tema é trabalhado em 3 parâmetros: autonomia, motivação e concentração. Com isso, conseguimos fazer com que o cão seja mais eficaz em localizar certos tipos de odores, seja em escombros após um terremoto, explosões, ou também para detectar a Covid-19 e outras doenças, como câncer, malária ou dengue. Mesmo um cheiro quase imperceptível, esses cães conseguem captar rapidamente. Por decir, el más mínimo olor, estos perros lo pueden captar rápidamente. Segundo os treinadores, os cães serão capazes de detectar a Covid-19 até em pessoas assintomáticas. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre os motoboys. Eles querem fazer parte do grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. É daqui a pouquinho e eu espero você. Até mais.